Seja bem-vindo ao nosso canal Artes Naturais. Com muito prazer, nesta manhã de domingo, venho lhe passar mais algum entretenimento. E dessa vez, eu venho falar sobre esses vasinhos que são inteligentes, porque eles são auto-irrigáveis. E nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como você montar esse jarrinho, porque o nosso problema de se ter um jarro com água armazenada, o perigo é o mosquito da dengue. Porque eles se aproveitam dessa água parada, onde ele vai colocar seus ovos e logo teremos centenas de mosquitos. E o mosquito mais perigoso que nos impede de ter esse tipo de água parada é o nosso mosquito da dengue. E que ele aproveita dessas águas paradas é onde ele põe seus ovos. Então por isso, no dia a dia sempre procuramos evitar de ter águas paradas. Mas aqui eu vim ensinar para vocês como fazer esse vasinho inteligente. Porque além dele ser auto-irrigável, o mosquito da dengue, ele não consegue chegar lá embaixo onde está a água, certo? Ele fica tudo fechadinho aqui em cima e a água que fica acumulada aqui, ela vai retornar para o substrato. Então eu achei super interessante, gente. Eu já fiz alguns testes no uso desses vasos inteligentes e foi excelente para a gente colocar estaquias para enraizar. Ele é excelente para você, ó, quem está fazendo fruteiras em vaso, ó, a planta está sempre, ó, com seu solo úmido e sem alagamentos. E a ideia foi muito boa também para a gente que não tem tempo de estar aguando planta, às vezes precisamos viajar. Quer dizer, basta a gente deixar essa planta molhada, ela vai acumular um pouquinho de água aqui no fundo do vaso, certo? Que isso vai te garantir 3, 4, até uma semana de água para essa planta. E você vai viajar despreocupado de sua planta estar seca. Para isso é muito simples, basta a gente ter, olha, uma garrafa de desinfetante ou de detergente. A gente pode aproveitar essas garrafas de refrigerante e fazer nossos vasos. Então eu vou explicar para vocês direitinho como é que você transforma uma garrafa dessa em um pequeno vaso inteligente. O primeiro passo, nós precisamos ter uma garrafa descartável, pode ser garrafas de refrigerante também, como eu já fiz nessa daqui, ó. A primeira coisa que você vai precisar analisar é que tamanho de vaso você vai precisar para a sua planta. Como nessa daqui, ó, eu cortei um pouco maior, certo? Porque esse tamanho de vaso que eu estou precisando. Mas no geral vai dar certo você pegar uma garrafa dessa, ó, simplesmente você vai partir ela no meio. Quando você separou aqui, ó, você já tem um vaso. Basta que essa parte aqui encaixe muito bem nessa parte de baixo, para que se fique bem vedado essas laterais. Como eu fiz também aqui, ó, a garrafa de refrigerante e tal, parti ao meio. Tenho mais outro vaso e tenho o terceiro aqui, ó. Você partiu a garrafa no meio, você já está com seu vaso quase pronto. Então vamos pensar na próxima parte. O próximo passo é você colocar essa tampinha aqui, gente, ó. Porque esse sistema é o que vai levar a água para a parte superior do vaso. Então como vamos fazer, ó? Nós precisamos, gente, primeiro, ó, a tampa com um certo furo, certo? Você pode quebrar, você pode fazer com a furadeira, com a ponta da faca. Cuidado aí, hein? Precisamos ter segurança quando for manusear essas ferramentas de corte, tá? Mas vamos precisar, ó, de um certo furo no meio da tampa, tá? Pode ser cortado da forma que você puder fazer. Em seguida, você vai arrumar, olha, um pedacinho de pano, de trapo. Você pode fazer o uso de um cordão, de preferência que seja de algodão, que ele vai precisar de absorver água. Então o que é que nós vamos fazer, ó? Vamos passar o cordão nessa furação aqui, ó. Deixar aqui, ó, um pedacinho, ó, de um lado e de outro. Aqui nós vamos colocar essa parte para dentro da garrafa e vamos rosquear normalmente. Porque é por esse cordão que a água vai subir e vai umedecer o substrato. Então, com esse vaso aqui, ó, que eu fiz da garrafa de refrigerante, eu vou mostrar para vocês como montá-lo, tá? Eu não tenho nenhuma rosa do deserto para plantar agora nele, mas eu vou plantar essa muda de morango, certo? Onde você pode plantar morango, você pode plantar fruteiras, você pode fazer hortaliças, ou o que for da sua necessidade. Então, ó, precisamos colocar aqui, ó, certo? E como é que vamos plantar aqui? Quando a gente encaixar aqui o vaso, vai ficar uma parte aqui que vai ficar dentro d'água, tá? E a outra parte vai ficar aqui, ó, no centro do substrato. Nós vamos pegar o substrato e vamos colocar aqui, ó. Sempre deixe segurar esse tecido aqui, ó, para que ele fique no centro do substrato, certo? Ele vai fazer um papel como se ele fosse um pavio de um candeeiro ou de uma vela. Está aqui, ó, certo? Ele no meio aqui. A gente vai deixar ele para cima
até o seu tamanho, certo? E simplesmente aqui nós vamos colocar nossa muda, ó, de planta, seja lá qual for que a gente precisar de fazer, certo? E aqui vamos completar com areia. Então, depois de nossa planta já no seu localzinho, agora nós precisamos aguar. Você tanto pode colocar água aqui, que essa água ela vai descer, certo? E vai acumular uma certa quantidade aqui. Quando faltar água nesse substrato, essa água vai retornar por esse tecido. Mas você tanto faz colocar água aqui em cima, como você colocar água aqui embaixo. De qualquer forma, essa água vai umedecer esse tecido e vai subir, mantendo essa parte do substrato sempre úmida. Uma coisa que também pode acontecer é você cortar essa parte superior grande e ela ficar muito pesada, certo? Como a parte de baixo está vazia, leve, então ela vai ficar com certo risco, ó, de virar, certo? Então eu vou dar uma dica para vocês. É isso aqui, ó. O que é que você vai fazer? Você vai colocar a brita, tá? Você vai colocar uma certa quantidade de brita para manter um certo peso na parte inferior do jarro, certo? Mas você vai precisar encostar essa tampa lá embaixo e que esse tecido fique por baixo da brita. Se você colocar aqui, ó, não vai dar certo por conta da brita. Então, olha, uma manhãzinha que a gente precisa aprender. Faça a brita um pouquinho de lado aqui, ó. Colocamos aqui, ó, nosso pote, certo? E vamos arrumando ele aqui, ó. Pronto, encostou tudo lá embaixo, certo? Vamos arrumando aqui, distribuindo. Então aí a brita já fechou tudo lá embaixo, já deu um certo peso. Então aqui nós já temos mais uma planta em um vaso auto-irrigável. E como eu sei que esse paninho aqui, ó, vai gerar muitas dúvidas e vai gerar muitas perguntas, eu vou explicar para vocês o que é que acontece aqui que essa água sobe. Como eu expliquei para vocês, a função desse tecido é levar a água que fica aqui no fundo do vaso, na parte exterior do substrato, para o substrato quando ele precisar. Esse paninho aqui, ou seja, um cordão que seja de algodão, ele vai funcionar como se fosse um pavio de uma lamparina. Também a mesma coisa é o pavio da vela, certo? Onde a parafina líquida, ela vai subindo e vai queimando no pavio, tá? Aqui vai ser o mesmo sistema, gente. Então o que acontece aqui é um efeito físico chamado capilaridade. Se a gente tiver um material específico, tipo algodão, e se a gente molhar esse material e olhar bem de pertinho, a gente vai ver que as moléculas de água serão atraídas pelas moléculas de algodão. Essa força é que se chama-se capilaridade e ela é um pouquinho mais forte do que a gravidade, até uma certa altura. Um outro exemplo muito fácil que a gente pode dar é quando você derrama uma água numa mesa que você coloca um pano seco. Então o que acontece? Esse pano vai absorver aquela água. Um outro exemplo também é quando tomamos banho, que estamos molhados. Então passamos a toalha em nosso corpo, então as moléculas de água vão ser atraídas pelas moléculas de algodão que contém na toalha. E é por isso que a toalha consegue nos secar. Portanto, nós temos um jarro ecologicamente correto. Ele é cientificamente interessante, porque olha, foi muito bom para enraizar estacas, certo? A gente pode ter outras plantas, outras culturas. Tem um problema de água armazenada para não entrar mosquito e não vamos estar preocupados em estar aguando planta. E foi com esses interesses que eu quis trazer esse trabalho para vocês, porque eu vou fazer uns vídeos aí onde eu vou ter muitas estacas e vou plantá-las nesses vasos. E para concluir esse vídeo, eu espero que vocês tenham um bom domingo de Páscoa e desejo a todos que as boas energias viajem na leveza do vento e te abracem com muita paz e luz. Então muito obrigado, fica com Deus e até o próximo. Tchau!